Fala galera, chegando com mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para analisar os jogos dessa Champions League na terça-feira. Hoje teremos 9 jogos aqui, eu vou deixar a sequência para vocês na descrição do vídeo aqui embaixo, tá certo? Então vai na ordem, se você chegou aqui depois dos jogos já tá começando, se posiciona de acordo com a ordem, vai adiantando o vídeo aí, tá certo? Vamos lá, começando com Cairate e Real Madrid. O time do Cairate se mostrou uma equipe muito frágil aí na primeira rodada, aonde tomou 4 gols do Sport. Nós estávamos posicionados na linha do +3 a favor deles, então nós tivemos o nosso reembolso na primeira rodada. Só que isso mostra que diante as eliminatórias contra o Celtic e contra o Slova, era um outro padrão do Cairate. Quando ele enfrentou o Sport, a equipe tomou 4 gols, que não era tão comum assim. O Real Madrid vem de uma derrota para o Atlético no final de semana, onde perdeu por 5-2, e foi um jogo onde foi lá e cá, digamos até que dá para dizer assim. Só que o Atlético, quando foi, ele conseguiu marcar os gols e o Real Madrid deixou a desejar um pouquinho ali. Eu acredito que nesse jogo de Champions a equipe vai chegar e vai dar aquela resposta, sabe? Vai chegar e, opa, perdemos um clássico no campeonato da La Liga para o nosso maior rival ali, o Atlético. Então, pegar o Cairate vai sobrar para eles e a goleada vai vir aí. Eu vou indicar para vocês handicap asiático -2,5 para o Real Madrid. O time do Cairate ele vai se posicionar todo se defendendo atrás, e o Real Madrid vai sim ter toda a posse de bola para criar jogadas. Vem com os seus principais jogadores, que parece que o Xabi Alonso já definiu aí o quarteto de frente: Maston Tuano, Mbappé, Vinícius Júnior e Bellingham. No momento vem aqui o Arda Güler como a referência no meio campo, junto ao Tchouaméni e o Federico Valverde. O Bellingham pode pintar aqui, mas ele é um dos jogadores aí que é dúvida para a partida, deve então vir ali do banco de reserva. Se ele pintar como titular, não deve jogar o jogo todo, tá certo? Então é Real Madrid -2,5. A equipe precisa vencer por diferença de 3 gols na partida. Indo agora para Atalanta e Clube Bruges. Esses dois jogos eles são às 13h45, tá certo? O time do Atalanta vem agora de um final de semana onde empatou com a Juventus, jogando na casa da Juventus, foi 1-1. E eu quero mostrar atenção aqui para umas coisas. O time da Atalanta na temporada atual empatou aqui com Pisa, empatou com Parma e venceu o Atleti. Venceu também Torino e empatou com a Juventus. 2 jogos aqui que a equipe não conseguiu sofrer gol do Torino, que tem um ataque um pouco assim abaixo do nível, e o PSG a equipe não conseguiu marcar. Então já guarda essa informação aqui, que sempre tem gol dos dois lados. E aí o Clube Bruges no campeonato belga é das equipes que está ali na frente, está sempre em primeiro, segundo ou terceiro, vai disputar o título. É uma equipe que tem melhorado a cada jogo seu setor ofensivo, tem conseguido marcar gols, tem conseguido ser muito presente. No jogo de primeira rodada contra o Mônaco foi dominante, mandou no jogo toda a partida e conseguiu implementar a sua forma ofensiva diante a uma equipe que também é ofensiva. Vai jogar fora de casa agora. Eu acredito que o intuito dessa partida seja conseguir sim a vitória, mas se não der vai conseguir o empate. Então, quando temos aqui uma equipe que tem o Tizolis numa ponta enfrentando o Belanova, que não tem sido muito bom em se defender nessas criações de jogadas, a Atalanta tem demonstrado fraqueza pelo lado direito defendendo. Então acredito que o Tizolis ele vai ter um pouco de liberdade aqui, e ele é um dos artilheiros da equipe do Bruges. Fica também aqui o Tressoldi como uma referência que eu critiquei na partida passada, só que depois que eu critiquei o cara passou a fazer gol. Então vamos lá, né? Confiar que ele deve ser a referência do Bruges mesmo na área. Pelo lado da Atalanta temos o Kristovic e o De Ketelaere sendo as principais referências da equipe. Minha indicação para vocês é que teremos ambas marcam aqui nessa partida. No momento a odd está em 1,57. A gente vai esperar um pouquinho, torcer para não ter nenhum gol, e aí nós fazemos a entrada aí no ambas marcam em odd de 1,70. E antes de seguir com os jogos das 16 horas, caso você não me conheça, eu sou o Vini Oliveira, sou tipster de futebol europeu, trabalho com os mercados de handicap asiático e gols, e eu faço de uma forma bem explicativa que se você não tiver domínio nenhum, você vai entender. Inclusive, se você não sabe nada de handicap asiático, vou te convidar a assistir esse vídeo que está aqui em cima, aparecendo agora, tá certo? Ó, aqui na descrição
tem os links para você entrar no meu grupo gratuito e você ir lá e acompanhar tudo que eu tenho passado para os clientes, onde também tem os meus alunos que eles falam lá, meus mentorados, que eles fazem suas bets do futebol sul-americano, futebol brasileiro e também em performance dos jogadores. Ah, Vini, eu quero um grupo mais refinado, onde você escolhe muito bem as tips que você vai passar. Então é o meu grupo VIP. E aí você também tem um link aqui embaixo, você vai falar diretamente comigo e vai ver as condições para você fazer parte, tá certo? O grupo VIP a gente está encerrando agora esse mês de setembro com um resultado extraordinário aí, já são mais de 20 unidades. Então vem conferir o que a gente está fazendo nos grupos VIPs, tá certo? Vamos lá com Chelsea e Benfica. Temos um Chelsea que ele vem agora passando por um desequilíbrio na temporada. A equipe iniciou bem, vencendo ali algumas partidas contra o West Ham, contra o Fulham, teve 2 empates contra o Brentford e contra o Crystal Palace. E aí teve a estreia na Champions League contra o Bayern de Munique, mas só que foi amassado. Eles não viram a cor da bola, o Bayern de Munique foi muito dominante. Em sequência, perdeu o clássico para o Manchester, um Manchester que está ali defasado, e a equipe conseguiu perder para eles. Conseguiram vencer na Copa da Liga, né? Tinha a obrigação de vencer o Lincoln, mesmo assim ainda sofreu um gol. E agora no final de semana vencia por 1-0, estava bem tranquilo. E aí veio a grande virada do Brighton. Liga muita atenção aqui para esse Chelsea, que tem uma defesa que está tomando gols. E ó, chama atenção, claro, não teve com seu goleiro titular o Robert Sanchez nas 2 partidas aqui do Manchester. Ele foi até titular aqui, só que com 2-3 minutos ele foi expulso. E aí ele não participou desse jogo contra o Brighton. Faz diferença? Faz um pouco de diferença sim. Mas temos aqui um Benfica que vem numa temporada onde na temporada passada foi vice, perdeu só na última rodada ali por questão de saldo de gols para o Sport. Então podemos dizer que foi um título virtual assim, mesmo assim não conta, né? Mas é uma equipe que na temporada atual já chega aí passando pelas eliminatórias da Champions League, onde eliminou o Fenerbahçe num duelo muito bom, vem vencendo nos seus jogos no Campeonato Português, estreou contra o Qarabag, onde vencia por 2-0 e tomou uma virada aqui que chamou muita atenção. E ó, na primeira rodada nós estávamos posicionados aqui no Qarabag no mais 2.0 e a equipe foi lá e venceu. Então sente aí a diferença da qualidade das indicações de handicap aqui. Olha aí, tínhamos a proteção de poder perder de 2 gols e aí nós fomos lá e vencemos por 1. Muita coisa aí aconteceu, 3-2. E aí a sequência do Benfica veio aqui, ó, vencendo o Aves, empatou com o Rio Ave e venceu o Gil Vicente no final de semana. A equipe tem uma permanência de sempre estar marcando gols, por mais que o jogo seja difícil aí, e até quando perde eles conseguem marcar gols. Então chama um pouquinho a atenção aqui das equipes. Os destaques são o Pavlidis, pelo lado do Benfica, o artilheiro da equipe, Luque Bacchio junto com o Schrederup, os jogadores que criam, são os jogadores que criam as jogadas aí pelos lados do campo. Sudakov também pode ser um jogador móvel que pode cair pelos 2 lados, ele é bem articulado. É o cérebro da equipe da Ucrânia, da seleção da Ucrânia no momento. E temos aqui pelo lado do Chelsea o João Pedro sendo a referência aqui para o ataque da equipe, mas as principais jogadas têm sido pelo Estevão e pelo Garnacho também. O Colin Palmer, ele está machucado e não vai participar aqui dessa partida. Ele é um dos jogadores que podem vir a desfalcar aqui. Pode vir não, ele vai ser o desfalque mesmo. Fica a criação de jogadas aqui pelo Boa Noite. E temos o que, Vini, para trabalhar nessa partida? Deixa eu só olhar aqui na minha cola. Vamos de gols. É o over 2,5 que está em 1,70. Vocês vão lá nas odds asiáticas e vão ver que já está em 1,70. Nas odds normais está em 1,65. Dica aí, sempre olha os mercados asiáticos que eles têm um pouquinho mais de óleo. Então pega, dá preferência aí a pegar e fazer as bets aí nos mercados asiáticos, tá? Pafos e Bayern de Munique. E aqui temos o Pafos, que é a sensação do campeonato chipriota. Foi a equipe campeã, que passou aí pelas eliminatórias, eliminou o Estrela Vermelha na última partida e começou a Liga dos Campeões empatando fora de casa contra o Olympiacos. Ah, Vini, poxa, o Olympiacos, mas a obrigação era de quem? Do Olympiacos. Deixou a desejar. Teve expulsão dos 2 lados, foi aquele jogo bem truncado. Eu falei no vídeo passado para vocês para pularem esse jogo e ó, tá aí, ó. Não teve gol, não teve nada. Só se deu bem quem pegou um handicap positivo foi o Pafos. E se eu não me engano, não tinha uma linha muito boa de segurança. Então era o jogo ideal para pular. A equipe após isso já venceu 3 partidas no Campeonato Chipriota. Está ali configurando na parte de cima da tabela. Vai disputar mais uma vez o título e vai enfrentar o Bayern de Munique. Aí poxa, vai enfrentar o Bayern de Munique, que pra mim
é a equipe que melhor apresenta um futebol ofensivo na temporada, e isso é comprovado aqui com os números. Sempre marcando no mínimo 2 gols por sua partida e às vezes 3, 4, 5. É o Bayern de Munique que tem um ataque composto por Olise, Gnabry e Luiz Dias. Harry Kane é a referência na frente, às vezes ele troca de função aqui pelo Gnabry. Podemos ter o retorno do Musiala nessa partida? Não, ele ainda segue como dos jogadores aqui que estarão desfalcados. Alphonso Davies também pelo lado esquerdo não vai participar desse jogo. São 4 jogadores aqui que são muito móveis, e ainda tem o acompanhamento do Pavlovic e do Kimmich criando jogadas. É uma equipe que vai dominar a bola no campo do adversário. O Pafos vai jogar extremamente defensivo, só que com a qualidade desses jogadores eu acredito que o Bayern de Munique vai ser dominante, vai conseguir marcar um gol, 2, 3, e mesmo assim o Pafos ainda vai manter a posição de estar recuado. Ele sabe que é um jogo que vai perder. Não dá para olhar diferente para essa partida e eles acharem que vão conseguir ganhar. Podem segurar o jogo durante um tempo? Pode segurar sim, mas após um gol acredito que a equipe deve vir a sofrer outro e mais outro, e aí o Bayern de Munique aplique as suas goleadas. Então, para mim, a indicação para essa partida é pegar o handicap a favor do Bayern de Munique no menos 2,25. Se você quiser esperar um pouquinho, você pega o menos 2 depois que a bola rolar aí, e aí vocês conseguem diminuir a linha, tá certo? Então menos 2,25 a favor do Bayern de Munique é a minha indicação já pré-jogo. Galatasaray e Liverpool, e temos aqui um Galatasaray que veio da estreia de uma goleada gigante para o Frankfurt e deixou a desejar. Ligou o alerta aqui para alguns detalhes em sua defesa. Mas é uma equipe que constantemente tem marcado gols no campeonato turco, às vezes mais do que um, e inclusive deu o head aqui na única partida que ele não marcou gol. Entramos agora sexta-feira e tomamos head aqui, só marcou um. Chama a atenção porque foi goleado aqui para o Frankfurt e é uma das equipes que tem chamado muita atenção com poder ofensivo. Vamos já falar sobre essa equipe. O time do Liverpool tem passado alguns perrengues ali na sua defesa, tem tomado gols, mesmo assim o Alisson tem feito muitas defesas extraordinárias, então liga mais atenção para isso. Inclusive aqui na derrota, o Liverpool poderia ter tomado mais gols muito cedo, só que aí o Alisson foi lá e fez umas 6, 7 defesas gigantes aqui. E o Crystal Palace conseguiu marcar 2 gols aqui. O que você acha dessa partida, Vini? O que deve acontecer? O Galatasaray já mostra que tem problemas com sua defesa pela sua exposição em jogar muito ofensivo. Como o mando de campo, o mando de criação de jogada vai ser do Liverpool, o mando de campo é do Galatasaray, né? O jogo vai ser na Turquia. Então acredito que a posse de bola vai ser maior do Liverpool, as iniciativas de jogadas vão ser do Liverpool, mas o Galatasaray se mostra ser uma equipe que pode propor jogo sim, tem qualidade para isso. É um dos jogos que a equipe podem se dividir aqui com as criações de jogadas, mas quando tem aquele que a mais para você precisar sair de campo vencendo a partida, eu acredito que vamos pesar para o lado do Liverpool. Vini, você indica 2 gols do Liverpool nessa partida? A princípio não. A princípio nós vamos analisar a partida, nós vamos ver o que está acontecendo, ver qual a exposição que está nos dando. Vai que o Galatasaray consegue marcar um gol, então nós ainda não estamos dentro do mercado. Ver como está sendo o comportamento do Liverpool nessa partida, e aí vocês vão entrar na vitória do Liverpool ou para o Liverpool marcar 2 gols, de acordo com o que você vê aí. Eu quero ficar posicionado no Liverpool por causa dessa defesa do Galatasaray que não me passa confiança, então acredito que deve marcar um gol, deve sofrer um gol na verdade, né? E aí o Liverpool pode tanto ampliar como segurar esse placar de 1-0. Não é um jogo que eu vejo para muitos gols, para trabalhar somente no mercado de gols. Inter e Slavia Praga, o time da Inter venceu aqui na sua partida de ida o Ajax, jogando lá na Holanda, vinha de 2 derrotas para a Juventus e para a Udinese, e agora já conseguiu aí a sequência com 3 vitórias, contra o Sassuolo, que tinha a obrigação de vender, contra o Cagliari, que foi um jogo duro, mas também tinha a obrigação de vencer. E aí é uma Inter que passa a abrir uma sequência de vitórias, passa a chamar um pouquinho de atenção, e temos um Slavia Praga que na sua estreia vencia por 2-0, mas tomou o empate ali do Bodoglin. É uma das equipes que mais tem marcado gols na temporada, pulou aqui esse jogo contra o Slova, que é um jogo ali de cima do Campeonato Tcheco, saiu 1-1, mas conseguiu manter aqui seus 2 gols marcados
por partida. É uma das equipes que mais tem me dado lucro, eu gosto sempre de frisar isso. E eu gosto de trabalhar, eu conheço essa equipe. É o Thomas Chory na frente, Provod, e o Kuzé aqui na ponta direita, criando as jogadas. Vai ser um jogo onde a Inter será dominante, fará as iniciativas e criações de jogadas, deve permanecer com a posse de bola no campo do adversário. O Slavia deve se posicionar a princípio como uma equipe defensiva, mas quando sair em contra-ataque, que é um dos detalhes aqui fracos da equipe da Inter, eles não conseguem se defender no contra-ataque. E aí sai muito na cara do Sommer, que nessa partida ele não vai para ser titular, tá pré-escalado aqui o Martinez. Então pode ser que o Slavia Praga venha a marcar um gol. É uma equipe que não precisa de muitas chances para balançar a rede do adversário. Então acredito que o caminho para esse jogo seja enxergar o que o Slavia Praga deve fazer no mínimo, marcar um gol. Ah, deve perder a partida? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende aqui de como a Inter vai se comportar no ataque, tendo o Thuram e tendo o Lautaro Martinez, e como será a defesa, a exposição da defesa aqui do Slavia Praga. Eu acredito que o Slavia Praga deve adotar esse jogo defensivo e sair em contra-ataque, mas se precisar propor o jogo, vai também saber propor o jogo. Mas quando propor o jogo, a Inter vai estar toda bem posicionada, então não é um detalhe aí que a Inter pode tomar um gol com a posse de bola do Slavia Praga. Eu acredito que o gol deve vir de um contra-ataque, que é uma das principais fraquezas da Inter. Então a minha indicação de bet aqui para vocês é pegar o gol do Slavia Praga nessa partida, somente isso. Tá em odd de 1,70, então já fazemos aqui pré-jogo, tá certo? Atlético de Madrid e Frankfurt. O Frankfurt que eu citei, que tá vindo aí de uma sensação na temporada, fazendo muitos gols. No final de semana marcou 6. Eu quis pegar só 2, marcou ali com 15 minutos, já deu o green. Mas aí eles foram lá e marcaram 6, tomou 4, hein? Atenção para isso. A equipe do Frankfurt que tomou 4 também na rodada anterior do União Berlim e perdeu a partida, mas conseguiu marcar 3. Na sua estreia na Champions League, venceu por 5-1 o Galatasaray. É uma das equipes que mostra muito isso aqui, ó. Ambas marcam, só não tomou ambas aqui contra o Engers da terceira divisão da Alemanha, jogo pela Copa. Mesmo assim tomou e marcou muitos gols. É uma equipe que marca muitos gols além do que toma, então assim consegue vencer suas partidas. O Atlético de Madrid vinha numa temporada que ainda não tinha engrenado, que tinha assim feito os gols que a gente esperava muito, vai vencer essa partida, e aí ia lá e tropeçava. Estreou contra o Liverpool. E essa estreia contra o Liverpool foi o jogo que eles melhores jogaram, tirando o clássico agora contra o Real Madrid, né? Mas não conseguiram sair de campo com a vitória, mas mostrou que todo o potencial do Atlético ainda está lá, ainda pode mostrar que pode marcar gol, que pode vencer suas partidas. E aí empatou contra o Mallorca, na sequência venceu o Rayo Vallecano e, para mostrar mesmo que conseguem vencer, venceram o Real Madrid agora no final de semana no clássico, no maior clássico da Espanha. E aí temos aí os 5-2 para o Atlético. Foi um jogo lá e cá, onde o Real Madrid poderia ter saído com a vitória, só que ele não aproveitou as chances que teve. O Atlético foi lá e sempre ia lá e marcava, e ampliou, e ampliou, e ampliou. Quando teve o final do jogo ali, deixou a posse de bola para o Real Madrid, e aí conseguiu só dominar ali, só articular a partida. É um jogo contra o Frankfurt, que eu acredito que devemos ter gols das duas equipes. Você pode fazer o ambas marcam. Devemos ter aqui no mínimo 3 gols. Então podemos ter aqui também o over 2,5. Ou você pode juntar as duas coisas e fazer uma bet pré-jogo, que é a minha indicação para vocês. Ambas marcam e over 2,5, que está em odd de 1,93 pré-jogo. Olympique de Marselha e Ajax. O time do Olympique de Marselha vem de uma sequência aonde a equipe venceu o Strasbourg, venceu o PSG, que são duas equipes que estão fazendo parte ali da parte de cima da tabela, e perdeu para o Real Madrid, mas por pouco não conseguiu marcar outro gol, poderia ter sido um empate aqui. Venceu antes o Lorient e tinha perdido para o Lyon. É uma equipe que a gente espera sempre muito do Olympique Marselha, mas eles têm proposto ali o jogo onde se torna uma equipe ofensiva, mas está deixando a desejar na hora de marcar gols. Tem criado muitas chances, tem criado sim. Isso faz a possibilidade de marcar mais gols, né? O Ajax é uma equipe que perdeu na estreia para a Inter, poderia ter diminuído aqui porque teve chance, mas a bola não entrou. No campeonato holandês, vem de um empate contra o rival PSV e uma vitória contra o NAC. Está brigando pelo título nesse momento no campeonato holandês, e na Champions League precisa que são duas equipes que não venceram na estreia e precisam na vitória nesse momento.
pois no final ali, quando estiver lutando pela classificação, os pontos que foram perdidos agora nesse momento vai fazer muita falta. E pelos adversários que as duas equipes têm, é um jogo aqui que as duas equipes têm que sair com a vitória. Então vai ser um jogo que vai ser brigado, que vai ter muita criação de jogada, que vai ter momentos que podem ter gols das duas equipes e também podemos ter aqui uma dominância de uma das equipes. Quando tiver o placar aberto, pode ser que uma das equipes mantenha aquela postura de eu não vou me expor tanto para eu garantir os 3 pontos. Então eu quero aqui diminuir um pouco as expectativas para essa partida. Apesar de mostrar muito que pode ter muitos gols, eu quero diminuir e trabalhar numa linha segura de over 1,5. Já que eu acredito que deve ter 3, eu vou pegar uma segurança de só até 2. Então vamos para o over 1,5 em live. Vini, vai demorar essa linha aqui? Sim, vai demorar. Bodo Glimt e Tottenham. O time do Bodo Glimt estava perdendo na estreia, mas conseguiu o empate aqui com o Slavia Praga. Depois no campeonato da Noruega, venceu ali. Empatou com o Rosenborg e venceu o time do Odd na Copa Norueguesa. O Tottenham vem aqui de uma temporada que está fazendo muito além do que esperado. Tem vencido seus adversários como o Manchester City, como o West Ham. Venceu na estreia o Villarreal e não tomou gol. Acreditava que teria um gol aqui do Villarreal. Foi um head aí que nós tivemos. Inclusive, que primeira rodada nós fizemos, hein? Foram 18 jogos, fiz aqui 16 bets e saímos com 13 greens. Só 3 bets aí que deram erradas nos vídeos. Então foi uma sensação na semana passada. Eu conto com você agora para esse vídeo. Deixa o like aqui se você está assistindo até agora. E vamos lá. O time do Tottenham é uma das equipes que vem passando segurança, que tem vencido seus jogos. O time do Bodo Glimt é de uma liga menor, mas pode surpreender nessa partida. Pode fazer frente, pode fazer aquele jogo duro. Tem destaque aqui para o House, que já jogou em várias equipes aqui fora da Noruega, mas voltou para a equipe. O time do Tottenham, referência no momento é o Richarlison, Bergvall, criador de jogada, junto com Xavi Simons e Kudus. Ele é muito bem municiado, porque vem bolas pelos lados, pelo centro e até de cruzamentos do Pedro Porro e do Odioguier. Então é um Tottenham que vai criar jogadas, que vai pegar essa exposição do Bodo Glimt quando ele se afastar da sua defesa, quando ele tentar propor o jogo, e aí pode aproveitar esse momento. O Bodo Glimt pode também se posicionar no momento de defesa e não ficar tão exposto. Então acredito aqui que não é um jogo para trabalharmos em gols, devido às circunstâncias da partida. O Tottenham me mostra ter uma defesa que é muito cautelosa, que sabe jogar os jogos, que quando tem sofrido gols tem sido assim alguns detalhes, e me mostra ser uma defesa segura. Por isso eu também não quero indicar para trabalhar no mercado de gols. O que você indica, Vini? 2 opções. No momento da gravação, estamos com um handicap asiático 0 ali, o DNB sendo meio que ofertado, tem odd de 1,65. Eu gosto dessa linha de pegar a favor do Tottenham, pois se tivermos um empate, teremos devolvido aí o nosso valor investido. E no momento está em menos 0,25 em odd de 1,88. Então nós vamos utilizar isso a nosso favor. Começou o jogo, a linha do DNB subiu, a gente pega. Se não pegou, a gente vai deixar a do menos 0,25 ali correr um pouco para nós vermos qual vai ser a decisão do Tottenham, como é que ele vai se comportar na partida. Nós temos de 1,88 até 1,70 para D6, daí nos dá uns 20 minutos para a gente identificar qual vai ser o padrão. Vini, o Tottenham começou acelerado, tá querendo marcar gol. Pegamos o DNB e aí dá também para correr para esse menos 0,25, tá certo? Nós só dá Bodo Glimt, então o DNB ele vai subir e nós nos posicionamos nessa linha. Fica essas 2 opções aqui para decidir em live. Se você não tem poder de decisão para tomar qual vai ser você decidir qual vai ser das bets que você vai tomar, então eu indico você a vir fazer parte do grupo VIP. Conversa comigo aqui no link da descrição, que aí eu tomo a decisão por você, tá certo? É isso daí, gente, vídeo da Champions League agora, e também vamos seguir aqui com umas dicas de marcadores para finalizar, para dar passes aqui, bets em performance que o Dian preparou para vocês. Valeu, um abração e até o nosso próximo vídeo.